Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Aqui quem fala é o Eduardo Fabian. Eu sou o monitor da matéria de MPM e eu vou apresentar para vocês hoje alguns conceitos que a gente trabalhou na aula e vai levar para as próximas, né? Então, vamos lá. Eu queria começar falando do DFMEA, que é o que eu vou apresentar para vocês. O DFMEA, ele é basicamente um FEMEA aplicado ao design, ou seja, é o FEMEA aplicado na parte de construção do projeto, antes de já estar pronto. E aqui a gente vai falar sobre o DFMEA top-down, que seria, como o professor falou hoje em aula, seria a vista por cima, né, primeiramente, colocando os itens e tentando chegar na severidade. Severidade aqui é o nosso foco, primeiramente. Primeiramente, o nosso DFMEA, ele é dividido em algumas partes, como o item, que no caso aqui a gente tem de exemplo da norma o sistema de direção, a função ou requisito desse item, no caso direcionar as rodas frontais do veículo com base na entrada do motorista. E qual que é o modo potencial de falha desse item, que no nosso caso aqui seria esforço de direção muito baixo. E quais seriam os efeitos potenciais dessa nossa falha? No exemplo retirado da norma, novamente, ele fala que o efeito seria pequenas ações do motorista causando um movimento excessivo das rodas, ou seja, falhando. E ele classifica como 7 a severidade. O que é essa severidade? Pois bem, aqui eu quis deixar para vocês o que a norma diz, né? Vai de 1 até 10 a nossa severidade, o peso. No caso, o 1 seria nenhum efeito perceptível, o 2, apenas especialistas vão perceber o efeito. O 3, o modo de falha é percebido por muitos usuários. No caso aqui, como ele classificou em 7, o modo de falha degrada a função principal, ou seja, o sistema vai operar, mas com desempenho reduzido. Outro exemplo aqui pegando para vocês, do subsistema, né? A bomba de direção hidráulica. O item, a função dessa bomba é transformar a velocidade e o torque de rotação no eixo em fluxo e pressão de óleo. Aqui, o texto deixa aberto, né, a pressão tanto como a taxa de fluxo. Mas seria interessante vocês conseguirem já colocar uma pressão X, né, nos casos, sei lá, 30 psi. E o modo de falha potencial dessa bomba hidráulica seria o fluxo inadequado, ou seja, menos de X LPM, ou também pressão excessiva, mais de X PSI. um- Vocês podem colocar um valor, né, para essas causas. Exemplo, a gente quer que o eixo suporte até tantos newtons, então coloque a porcentagem, correto? E qual que seria o efeito potencial de falha da nossa bomba de direção hidráulica? O aumento do esforço de direção ao virar rapidamente. Aqui a classificação da severidade, ela vem em 5, né? Combatendo o olho aqui, a gente vê que o 5 condiz ao sistema continuou operável com desempenho reduzido, o modo de falha degrada as funções secundárias, é, ou seja, tipo, vai estar em operação, porém não é o que deveria estar acontecendo. E ele vai ocasionar em mais erros, né? Um outro exemplo aqui no componente, que no caso o nosso eixo, ele precisa, como função, suportar forças rotacionais. E aqui que eu falei antes que seria interessante, né? Dá para já definir em Newton, MPa, qual que seria a força. E o modo potencial de falha desse eixo seria, ele vai fraturar, né? Não vai estar mais operável. E o efeito potencial dessa falha, ou seja, o que essa falha vai ocasionar? Então, no caso do eixo, ele vai perder assistência hidráulica, apenas direção manual e sem fluxo de saída. E vocês podem ver, né, que comparado com os outros, a severidade foi maior. E aqui que é uma coisa interessante. Como a gente está com o DFMEA top-down, análise de cima, é para vocês conseguirem colocar os itens a mais e ver qual deles que vai ter uma maior severidade. E tirando esses que vão ter a maior severidade que vocês vão analisar depois, entende? Dá para a gente definir um parâmetro, né, para
para cada item, então, como a severidade dele é maior, é ele que a gente vai estar analisando, que ali seria a causa principal do nosso problema, podemos dizer assim. Então é isso. É bem básico o DFME top-down, mas ao mesmo tempo é muito necessário, né, para nossa matéria. Na verdade, acredito eu que o FME é uma das partes mais importantes da matéria de metodologia de projeto de máquinas, né? Então é isso. Qualquer dúvida, pode me mandar. Valeu?